A espanhola se expressa não apenas nos pratos típicos, mas também no contexto em que as refeições acontecem. Na Espanha, o almoço inicia às 14 horas. Nas cidades de pequeno e médio porte, entre 14 e 16 horas, acontece a famosa siesta, que é aquele cochilo pós-almoço. Ainda é uma tradição nessas cidades de pequeno e médio porte. Já nas cidades maiores, os espanhóis costumam aproveitar o horário de almoço para relaxar e comer sem pressa. É comum, inclusive, tomar uma taça de vinho sempre que possível. Outra tradição são os bares, onde os espanhóis costumam, depois do trabalho, ir até bares, que normalmente não têm cadeiras, todos ficam em pé, em balcões, comendo tapas e conversando com amigos. A cultura espanhola tem uma grande variedade de cores, sabores e temperos que tornam as receitas mais deliciosas e com aromas únicos. A culinária tem fortes influências nas regiões mediterrâneas. Os costumes espanhóis variam de acordo com cada região, mas eles não deixam de perder a essência com o uso contínuo do azeite, dos temperos fortes, os legumes, os pães e até mesmo os frutos do mar. No período da manhã, as refeições são baseadas em torradas, pães, sucos, doces, tapas e o café. Já no almoço é comum eles ingerirem salada, verduras e ingredientes como atum e o ovo, além de legumes embutidos. Depois são servidos algum tipo de carne ou peixe. E é muito importante ressaltar que os espanhóis, eles são amantes de sobremesas como pudins, coalhadas e frutas. A culinária espanhola. A maior parte da culinária é mediterrânea, embora com características próprias. A culinária espanhola utiliza muita batata, especiarias variadas e muitos legumes. Outro produto muito apreciado na Espanha é o vinho, que acompanha as refeições principais. Internacionalmente conhecida, um prato de arroz, frutos do mar, galinha e chouriço é o prato mais conhecido, e o presunto é uma das principais iguarias da Espanha. Regionais da Espanha. Tal como ocorre na maioria dos países, a culinária da Espanha varia bastante uma de outras. No entanto, existem algumas características comuns entre as quais se podem destacar o uso do azeite como gordura na culinária, tanto cru como para alimentos fritos. O uso do azeite até princípios do século XX era pouco habitual e o uso de gorduras de animais, sobretudo a banha de porco, era mais comum. O emprego do alho e da cebola como os principais condimentos, o hábito de acompanhar as refeições com vinho, o acompanhamento do pão na maioria das refeições e o grande consumo de salada, sobretudo no verão. Principais da Espanha. O primeiro prato é pisto. Pisto é uma preparação tradicional da culinária da Espanha e consiste numa fritada de pimento, tomate, cebola, ovos e outros alimentos. Esta palavra deriva do língua latim, pistus, que significa moído ou partido em pequenos pedaços. De acordo com a Real Academia Espanhola, o termo pisto também se utiliza para caldo de aves, principalmente aquele que é tradicionalmente preparado para doentes, que só podem comer líquidos. A variante principal é o pisto manchego, uma vez que se pensa que esta igúria é originária da região de La Mancha, no centro da Espanha. Segundo algumas fontes, o pisto e a ratatouille francesa pertencem à mesma família de pratos. Os dois têm como base um refogado de cebola, alho, tomate e pimento. A ratatouille leva sempre berinjela, enquanto que o pisto pode ou não usar este vegetal. É mais comum o uso de abobrinhas. Estes pratos podem ter origem na antiga Al-Andalus, com o nome de alborinha, que ainda hoje é usado, não só em Espanha. É torrijas. O que é torrijas? A pergunta correta é, de fato, o que são torrijas, já que este doce sempre vem como mais de um, como profiteroles ou petits. Torrijas é um primo próximo de um popular pudim à base de pão, que é servido em muitos países da Europa e consiste em fatias de pão mergulhadas em uma mistura que geralmente envolve leite, ovos, açúcar e, em alguns casos, vinho ou mel. Existem muitas receitas diferentes para torrijas, mas uma coisa que todos eles têm em comum é que eles são feitos com pão amanhecido, geralmente com 2 dias de idade. Isto torna mais capaz de absorver a mistura líquida e dá-lhe uma melhor textura quando cozida. Uma diferença notável com pudins à base de pão de outros países europeus
é que aqui na Espanha, os torrillas são geralmente fritos em azeite, não em manteiga. Talvez isto não seja uma surpresa, já que a Espanha é a maior produtora de azeite do mundo, lar de mais de 300 milhões de oliveiras. A origem de torrillas. Uma versão desta sobremesa aparece em relatos datados desde os tempos romanos. Em relatos mais recentes, torrillas parecem ter sido Gastronomia espanhola, pratos, cocido madrileño. É um prato típico da culinária da Espanha, mais concretamente da região de Madrid. Consiste em um cozido cujos ingredientes principal é o grão de bico e diversas verduras e carnes. Fabada australiana. Esse é um prato estrela que faz parte das 10 receitas típicas da cozinha espanhola. É uma feijoada feita com favas, um feijão branco típico da região e com pão. Bem, me chamo Pablo e vou falar agora de 2 pratos típicos da Espanha. O primeiro é o pinchos. No verão faz o maior sucesso tanto entre turistas quanto entre os espanhóis. O prato é feito de legumes refogados, como tomate, berinjela, abobrinha, alho, cebola e pimentão, podendo ser servido quente ou frio. Também fazem o maior sucesso em bares e restaurantes durante o happy hour. Experimente os pinchos com uma boa cerveja. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre as croquetas. As comidas típicas da Espanha incluem também os croquetes, que são bolinhos feitos de farinha e recheados com diversos ingredientes, como queijo e presunto. Depois são empanados e fritos. Ele é bem semelhante ao croquete brasileiro, que é servido em porções em bares e restaurantes. E esses são os 2 pratos que eu tenho para falar para vocês. Dani, eu sou segunda de enfermagem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paella e hoje eu vou falar também sobre 2 comidas, né, típicas da Espanha, certo? E, bom, a paella, ela é saborosa e conhecida no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso Brasil, né? Ela ganhou versões diferentes, né, de pratos tradicionais também, e feito com arroz, frutos do mar, camarão e mexilhão também, né, polvo. E algumas receitas dela também a gente usa carne de porco, certo? E esses ingredientes, eles levam ao fogo, né, e são misturados, tornando um risoto, um verdadeiro risoto também, tá? Bem suculento. E agora a gente vai para a torta de batata, certo? Que é um verdadeiro clássico, né, da cultura gastronômica da Espanha, sabe? Ela é muito comum lá no dia a dia do pessoal das famílias lá da Espanha. E aqui também, né, no nosso Brasil, né, usamos também ovos, batatas, né, semelhante ao omelete, né? Como aqui a gente sabe que nas regiões do Brasil tem várias formas de omelete, de você preparar o seu omelete do jeitinho que você imaginar, certo? Então aqui também tem, né, com linguiça e pimentão também, né, que são usados. E é isso, pessoal, espero que vocês gostem, né? E sou, como eu falei, me apresentei, meu nome é Danila, inclusive de enfermagem. E é isso. Agora eu vou falar sobre as batatas bravas. O que são as batatas bravas? Em geral, são batatas cortadas em forma de dados irregulares, acompanhada de um molho picante. De longe, a melhor da culinária espanhola. As batatas bravas fazem todo o sucesso que merece o espaço só delas. Sobre sua origem, não há uma versão oficial de como surgiram as batatas bravas. O que sabe é que foi em Madrid por volta de 1960. Em Barcelona, segundo o Departamento de Estatística blog Viva Barcelona, cerca de 9,2 dos 10 bares ou restaurantes que você for vai ter a opção de batatas bravas. Sobre o preço, por serem feitas com ingredientes baratos, normalmente elas são um dos itens mais baratos do cardápio, o que dá mais vontade de você sair para experimentar essa igualária da culinária. Agora eu vou falar sobre as papas. Não deixe de experimentar também as tradicionais papas, que são batatas cozidas com sal e vinagre, e depois servida com cebola e salsa picadas, azeite e vinagre. Um prato servido frio, que é delicioso, principalmente em dias quentes e ensolarados. Meu nome é Sabrina Kelly e eu vou falar sobre 2 pratos mais famosos da Espanha. O primeiro é o churros, o segundo é o pulpo à la galleta. Eles são deliciosos e amados pelos brasileiros.
Diferente do Brasil, os churros típicos da Espanha não são tão doces como acontece aqui e também não são recheados. Mas o processo de preparo é o mesmo. Na Espanha, eles são servidos com chocolate quente e muito consumidos. Jamais deixe de provar o pulpo à la gallega, uma das receitas espanholas mais amadas pelo seu povo. O prato tem como origem na região de Galícia e costuma ser encontrada principalmente em feiras de rua. Como seu próprio nome já diz, o ingrediente principal é o polvo, que é cozido por inteiro e depois cortado e servido com azeite e sal. Existem algumas curiosidades e particularidades para este prato. Entre eles está o hábito de golpear o polvo contra a mesa ou com um martelo de cozinha, para suavizar seu nervo. O resultado ainda pode ser obtido através do congelamento. O prato é tradicionalmente preparado em uma panela de cobre. E para conservar sua pele, o polvo é submerso brevemente em água fervente, por 3 vezes antes do cozimento. Esse processo é chamado de susto, assustar em espanhol. Gazpacho é uma sopa fria à base de hortaliças. Podemos destacar o tomate, o pimentão e o pepino. É muito popular no sul de Portugal e no México. Essa sopa é muito produzida no verão. Tapas espanholas. Não estamos falando daqueles tapas que doem. Estamos falando de um petisco que é muito servido nos bares e restaurantes da Espanha. Geralmente esse petisco é servido com uma bebida alcoólica ou não. O surgimento desse prato, desse petisco, foi por volta do século XIX.